Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que ama os animais. Aqui na Casa dos Bichos você já sabe, sempre tem dicas, curiosidades, entrevistas e, claro, animais para adoção. Isso porque a gente entende que todo animal abandonado merece um lar, merece ser tratado com amor, com respeito, com dignidade. E por falar em animais para adoção, claro, sábado agora tem o Miaudote, a última edição do Miaudote de 2013. Miaudote, claro, você já sabe, é a feira de adoção de cães e gatos aqui do CCZ em São Caetano. E você não pode perder. Anota aí, liga para todo mundo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Miaudote no segundo bloco. Fica aí e acompanha. Bom, vamos começar o programa? Hoje em dia é cada vez mais comum a gente chegar no restaurante, pegar o cardápio e enxergar lá aquela expressão vegan ou vegano. Ou ainda, naqueles encontros casuais entre amigos, alguém dizer, olha, trouxe uma opção vegetariana. Você consegue entender a diferença entre um prato vegano do vegetariano? Se você não consegue, pode ficar com a gente, porque esse programa foi todinho feito para você. Mas se você sabe bem diferenciar o vegano do vegetariano, então esse programa também foi feito para você. Convide os seus amigos, pega o seu bolinho de tofu e acompanha a Casa dos Bichos de hoje. Para me ajudar a entender tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio a ativista e vegana Tatiane Barbosa. Tati, seja muito bem-vinda à Casa dos Bichos. Obrigada, Anneli. Vamos começar pelo começo? Vamos. Você é vegana. Isso. O que significa ser vegano? Então, o que a gente costuma falar é que vegano é uma filosofia de vida. O vegano é contra qualquer tipo de exploração de algum animal. Então, a gente não frequenta rodeio, a gente não come carne, não bebe leite, nenhum tipo de exploração animal. A gente é contra isso. Inclusive para se vestir. Isso, a gente não usa couro, não usa lã, é contra o uso de peles de animais. Qualquer tipo de exploração. Entendi. E qual é a diferença entre o vegano do vegetariano? Então, assim, o vegetariano, às vezes as pessoas até confundem um pouco, porque acham que o vegetariano é só quem não come carne. E não é, na verdade, quem só não come carne é o ovo-lacto-vegetariano. Meu Deus, ficou ainda mais difícil. Pois é. O ovo-lacto-vegetariano, ele consome ovo e leite, mas não come carne. O vegetariano, se você levar assim ao pé da letra, ele não come nada de origem animal. Agora, um vegano não consome nada de origem animal. Então, produtos testados em animais, a parte de couro, lã, que a gente comentou, mel, não come carne também, claro, nenhum tipo de carne. Então, essa é a diferença, é o que a gente fala. O vegetariano é uma dieta. O vegano é uma filosofia de vida. Sim. Entendi. Eu lembro que há uns anos atrás, eu não sei se você vai lembrar, mas passava um comercial de uma churrascaria. Acho que todo mundo, assim, mais ou menos da minha idade, gente jovem, claro, vai lembrar desse comercial. Que o cara ele era bem assim, triste, assim, apático, e ele falava assim, olha, eu não como carne e tal. E aí, enfim, eles tiravam um sarro um pouquinho sobre esse assunto. Eu te pergunto, é possível ser feliz sem consumir carne? Com certeza, eu sou a prova disso. E é mesmo, viu? Eu falo assim, eu vivo muito melhor hoje do que eu vivia antes, quando eu consumia carne, porque agora eu tenho a consciência de que nenhum animal está sofrendo por minha causa. Há quantos anos você é vegana? É cerca de 5, quase 6 anos atrás eu virei vegetariana primeiro, e aí depois de uns 2, 3 anos eu decidi virar vegana. Bom, esse assunto, eu quero dizer que a Casa dos Bichos de hoje, esse assunto veio para a pauta porque foi uma sugestão de um internauta. Internautas que sempre escrevem aqui para a Casa dos Bichos. Anderson, um beijo para você, muito obrigada. Eu vou começar com as perguntas que já vieram sobre esse assunto e a gente juntou para trazer hoje aqui para você. Vamos ver, olha, tem várias fichinhas. Vamos ver se a gente consegue. Tá preparada? Que eu puder ajudar. Então, vamos lá. Romualdo Fernandes.
A carne é fonte de proteína e ferro. Se deixar de comer carne, de onde podemos tirar esses nutrientes? Então, a gente fala assim que quando você vira vegano, você costuma prestar ainda mais atenção no que você come. Então, a gente fala que se você tiver um prato com arroz, feijão, qualquer leguminosa, então se você ingerir, como é que eu posso dizer, grão de bico, ervilha, lentilha, o próprio feijão mesmo é uma grande fonte desses nutrientes, muita verdura escura, beterraba. A gente também consome bastante oleaginosas, então castanhas, amêndoas, que são fontes de zinco, de ômega 3. Então você mantendo essa dieta bem balanceada, bem variada, que a gente fala, você não tem falta de nenhum nutriente. Perfeito. O único que a gente tem falta, deixa eu só corrigir assim, é a vitamina B12, que na verdade às vezes as pessoas acham que é de origem animal, mas na verdade ela é sintetizada por bactérias. Então você encontra na carne porque aquele animal se alimentou de alguma coisa que tinha vitamina B12. Então é o único suplemento que os veganos costumam tomar. É recomendável que a pessoa que decide, que opta por seguir essa filosofia, como você disse, e ser vegano, que ela passe frequentemente por consultas com algum nutricionista ou não necessariamente? Então, quando eu virei vegana, eu passei em consulta com um nutricionista e agora eu faço os meus exames periódicos que eu já fazia antes. Então, os exames de sangue, hemograma completo, mas o que eu notei, meus exames melhoraram muito depois que eu virei vegana. Que legal. Sim. Olha, eu vou continuar com as perguntinhas para a gente tentar responder bastante aqui. Todo vegano pergunta da Valéria Pereira, desculpa. Todo vegano é anêmico. Verdade ou mito? Mito. Que até eu costumo falar assim, que eu acho engraçado, que quando eu comia carne, eu tive anemia. Então, porque eu me alimentava muito mal antes, eu só comia carne e queijo, não comia nenhum tipo de legumes, verdura, nada. E hoje em dia meu nível de ferro, de ferritina melhorou bastante, porque agora eu presto muito mais atenção no que eu como. Então é mito isso. Mito. É mito. Mais uma perguntinha de internauta, Rose Caiado, de São Paulo. As pessoas andam cada vez mais consumistas, é verdade. Você vê alguma relação entre o consumismo excessivo e a falta de consciência em relação aos animais? Filosófico. É mesmo, é verdade. A Rose filosófica. Eu acho assim, não só em relação aos animais, mas eu percebo que hoje em dia muitas coisas perderam o seu valor. Eu acho que nisso, desse consumismo mesmo, das pessoas se preocuparem muito com marcas, em ter muitas coisas, elas não prestam mais atenção em como aquilo chegou até elas. Então eu acho que é mais fácil você se manter um pouco alienado em relação a isso. Não vou dizer que todo mundo faz isso, mas eu acho que muitas pessoas hoje em dia não se preocupam se algum animal foi explorado para aquele produto chegar até ela, ou se teve mão de obra escrava, de onde veio aquela matéria-prima para fazer aquele produto. Eu acho que hoje em dia o ter é muito mais importante. Eu acho que não é nem só em questão só em relação aos animais, eu acho que é em parte em relação a tudo. Né? Eu compactuo desse teu pensamento, porque eu vejo mesmo que a gente também recebe sempre muitas perguntas, muitos comentários, muita coisa na Casa dos Bichos, mas de falando até que a relação com os animais, ela tá tão intensa, talvez porque as pessoas estejam um pouco decepcionadas com o ser humano. Pode ser também fruto desse consumismo, dessa vontade de ter de forma tão rápida, e uma coisa tão intensa, e a gente esquece mesmo do olho no olho, pegar na mão das pessoas, saber o que ela precisa, se realmente é um trabalho escravo, tanta coisa, e hoje em dia tem muita informação aí disponível. Eu acho que se a pessoa tiver a vontade de saber de onde aquilo veio, como aquele produto chegou até ela, a informação tá aí. É verdade. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais fácil a gente virar um pouco o olho e esquecer isso. Você acha, Tati, que o Brasil está preparado para discutir essa questão dos animais, para discutir essa questão da alimentação, para discutir assuntos tão importantes como a vivisecção? A gente trouxe esse assunto aqui na Casa dos Bichos na semana retrasada. Enfim, você acha que o Brasil está preparado para esse tipo de discussão? Eu acho assim, essa conscientização está começando a crescer agora. A gente vê assim que tem bastante gente que realmente pesquisou, estudou para dar uma opinião formada, mas infelizmente tem muitas pessoas que
dão a sua opinião de uma forma muito passional. É verdade. Então não vão atrás Imediata, realmente né? da informação. Isso, a gente vê assim, tem bastante gente engajada nisso, até o Fábio Chaves, que a gente chegou a comentar dele, é uma pessoa que entende bastante do assunto, então você vê que a opinião dele é muito bem fundamentada, mas infelizmente eu acho que é um assunto que está crescendo, mas ainda está no começo. Eu acho que hoje em dia a gente vê que às vezes as pessoas, não sei, falam, por exemplo, da Espanha, falam alguma coisa de tourada, que é contra o país, mas a gente esquece que aqui a gente tem a farra do boi em Santa Catarina. E é verdade. Então, às vezes, as pessoas condenam a China por comer cachorro, mas a gente esquece que, poxa, a gente também está comendo porco, galinha. Cavalo. Pois é, e são animais que também sentem dor, também sentem medo. Então, eu acho, é um assunto, assim, que ainda está começando, mas que tem bastante gente já entendendo bastante disso, estudando bastante isso. Então, acho que a gente tá aí crescendo. A oportunidade para todo mundo pesquisar, se informar. A Casa dos Bichos tem trazido também informações importantes para ajudar a esclarecer. É uma oportunidade, né? Sim, importante que veio a discussão. E agora é a gente saber o que fazer e como fazer. Vou fazer mais aqui uma perguntinha de internauta para depois não levar um puxão de orelha, hein? A Marta Prevene. E ela não... Bom, acho que é de São Paulo. A prática da exploração animal é milenar. Por que isso acontece, em sua opinião? É porque os animais não falam? O pessoal tá filosófico hoje. Hoje eu até estava comentando isso com uma amiga minha e ela levantou até uma questão bastante interessante, que é o especismo, que a gente fala. Que eu acho que todo animal tem isso de defender a própria espécie, mas a gente vê isso muito forte no ser humano. E a gente tem uma coisa de se sentir superior aos outros. Por tudo que a gente já conquistou na nossa história, eu acho que o ser humano tem muito isso, de se sentir superior aos outros. E é isso mesmo, os animais não falam, eles não têm como se defender, eles não têm como falar, olha, isso que você está fazendo é errado. Então, eu acho que em parte é isso mesmo. Não dá para ir lá na Paulista protestar, né? Pois é, a gente tem que fazer isso por eles. A gente tem que fazer isso por eles, é verdade. Tati, você explicou pra gente que ser vegano é uma questão de filosofia de vida e que não utiliza nada que tenha essa origem animal. E isso, obviamente, inclui aí o couro, né? Sim. E aí a gente sabe que, poxa, bolsa, cinto, carteira, mulher, sapato. Como é que você faz? É possível ser vegana e andar na moda? Sim. Conta Até pra gente. Geralmente, quando eu vou em alguma loja, eu já vou em lojas que eu conheço, que eu sei que não usam couro. Não sei se a gente pode falar marcas. Pode, porque aqui na Casa dos Bichos a gente sempre privilegia quem ajuda os animais, quem defende, quem protege, quem não usa, tá certo. Sim, que eu falo assim, o meu porto seguro é Melissa, que nenhum sapato de lá é de couro, é tudo de plástico, de borracha. E geralmente em algumas lojas eu realmente converso com o vendedor. Eu explico, eu falo, eu sou contra o uso de couro, vocês têm algum produto que utilize o que eles chamam de couro ecológico, tanto que o sapato que eu estou usando hoje é de couro ecológico. Então, é uma questão de diálogo mesmo, de você chegar na loja, explicar o que você está procurando, e hoje em dia tem bastante marca que usa o couro ecológico. Sonho dos Pés, tem a Piccadilly, nenhum sapato deles, nenhum produto deles é feito com couro. Então tem bastante marca hoje em dia aqui. Bom, e vale a pena pesquisar, ligar no saque das empresas, das lojas, da indústria, enfim, e se informar. Bom, a pergunta aqui que chegou também várias, então eu não coloquei o nome de uma pessoa só, que é a pergunta que é clássica. As pessoas reclamam muito, as não veganas ou não vegetarianas, dos que são vegetarianos ou veganos e que de alguma forma elas ficam muito no pé sobre consumir carne ou produtos de origem que tenha alguma coisa de origem animal. É possível ser vegano ou vegetariano sem ser o chamado biodesagradável? O que a gente sempre comenta na minha casa, que assim, eu sou vegana, mas meus pais consomem todos os tipos de produtos, eles são onívoros, né, que a gente fala. E eu falo assim, se eu quero que eles respeitem a minha opinião, eu tenho que respeitar a deles. Então, se alguém vem e me pergunta alguma coisa sobre o assunto, eu respondo, eu tenho que explicar o meu ponto de vista. Agora, se eu vejo que a pessoa está
perguntando assim, para realmente entrar em discussão, que quer brigar ou que quer fazer piadinha mesmo, eu prefiro deixar pra lá, eu não comento nada. E eu também não sou aquela pessoa que quando a gente vai comer fala, ai, mas você vai comer carne, você vai comer isso, eu deixo a pessoa ficar à vontade, sim, porque eu acho que também tem que me respeitar, eu respeito as pessoas. Sim, então é possível Sim. ser vegano, vegetariano e não ser taxado de biodesagradável. Bom, o Ale tá me fazendo um sinalzinho de que a gente tem que ir pro intervalo e eu vou deixar uma pergunta com você segura pra gente responder só no segundo bloco. É possível ser vegano ou vegetariano e comer aquele prato super gostoso? A gente vai saber já já e você acompanha a Casa dos Bichos. Até já! A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo pro seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com a Casa dos Bichos e hoje falando sobre a diferença entre o vegano e o vegetariano. Falando sobre isso, a gente está aqui no estúdio com a Tatiane Barbosa, ativista e vegana, e agora com o reforço da Sônia, que é mãe da Tati. Bom, vamos fazer logo um resumão dessas diferenças para te ajudar e também para me ajudar aqui no estúdio. Então, vamos lá. O ovo lacto vegetariano não come carne, mas consome ovos e laticínios. Não tem restrição ao uso de couro, lã ou cosméticos que incluem ingredientes de origem animal ou que envolvam testes em animais. Já o vegetariano é aquele que só se alimenta de produtos de origem vegetal. Enquanto vegano, além da alimentação, ele não consome nenhum produto de origem animal na forma de vestuário ou cosméticos, não frequenta circos, rodeios, zoológicos, nem participa de outras atividades que impliquem, a exploração de animais. Bom, voltando aqui para o estúdio, agora que todo mundo já entendeu, quero te perguntar, Sônia, um dia a Tati, sua filha, vira e fala assim, pronto, agora eu sou vegana. O que aconteceu na sua vida? Como que foi essa revolução na sua casa? Fiquei meio assustada, né, realmente. Porque ela chegou e falou que não ia mais comer carne. Mas, para os filhos a gente faz tudo, né? Todas as concessões, né? Então, eu assumi, falei, tudo bem, não vai comer mais carne. Vai dar conta. Vou. Bom, e como é que tô você... dando, viu? Inclusive, eu tô querendo saber quando que a gente vai aqui no estúdio receber um pratinho que você vai trazer pra gente. Ó, essa pergunta assim no ar é pressão. Só você pedir o dia, eu trago. Bom, então a gente já deixa combinado pra amanhã, hein? Já? Bom, vamos lá. Tudo É bem. difícil, como é que você fez pra conseguir as receitas e é difícil achar os ingredientes? Não, é difícil não é. É porque hoje em dia a gente pode encontrar, mesmo aqui em São Caetano, a gente tem bastante lugares que vende. Os pratos já prontos? Ou não, prontos. Os produtos também. Os produtos também. Uhum. A gente tem salsicha, linguiça, mortadela, hambúrguer de tudo quanto é jeito. Tudo de soja. Tudo só. De Não, legumes, o hambúrguer até tem É. de milho, de grão de bico, de ervilha, Legumes. quinoa, É. de tudo. de tudo. E é gostoso? Eu às vezes como, viu? Tati, você é suspeita, Eu mas sou. a Sônia, assim, seu marido consegue comer um prato vegano? Também. Hoje em dia, Também. sim. Também. E- Olha, nós estivemos esse final de semana na fazenda do meu cunhado e eu fiz bastante coisa lá e todo mundo comeu. Todo mundo acabou experimentando. Então,
Então dá certo. Dá certo. É possível. É possível. Quando você, Tati, decidiu que ia mudar essa alimentação, você falou que primeiro decidiu ser vegetariana e então depois, então foi uma mudança assim gradual, né? Foi uma coisa que aconteceu paulatinamente. Mas como é que foi para você tomar essa decisão? Então, bom, você tomou assim, como é que já no dia seguinte já mudou a alimentação? Te fez falta? Como é que foi? Então, é até o que eu comentei. No começo, antigamente, eu só comia carne e queijo. Eu não comia nenhum tipo de legume, nenhum tipo de verdura, nada, absolutamente nada. Mas eu sempre gostei muito de animais. Então, eu tinha aquilo em mim que eu falava assim, o dia que eu assistir alguma coisa que mostre o abate de um animal, eu sei que eu vou parar de comer carne. Só que eu fui enrolando, e um dia eu fazendo um curso de gerenciamento ambiental, a professora mostrou um documentário que se chama Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. E é um documentário muito bom, assim, eu realmente recomendo. E eu lembro que eu falei, é hoje, eu tenho certeza que eu vou assistir e vou parar de comer carne. E a primeira parte que eles mostram é a seleção dos pintinhos. E eu lembro assim, ver um ser vivo sendo tratado como uma coisa, pra mim aquilo já foi um choque muito grande. Eu não precisei nem ver o abate. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, pra mim Tomou a chega, decisão. eu não quero fazer parte disso. Até eu lembro que eu entrei no carro depois do curso, eles foram me buscar, meu pai e minha mãe. Eu entrei no carro e falei, eu não como mais carne. Até você deu risada, você vai comer o quê? Eu falei, eu vou aprender. Eu não sei o que eu vou comer, mas Porque eu vou ela não aprender. comia realmente Bom, tá aqui um nada. exemplo de que é possível. Agora, Sim. o Alexandre, o nosso produtor aqui na web, ele é um cara super legal, né? Aí ele conseguiu uma foto sua que quando eu vi, eu não acreditei. Vamos colocar na tela para que as pessoas possam entender aí o que aconteceu no teu corpo, né? Sim. Essa mudança tão grande de lá pra cá, né? De quando você decidiu fazer essa mudança. Você já disse pra gente que o teu objetivo nasceu, o propósito nasceu por conta aí dos animais. Mas olha as fotos, né? Quer dizer, que diferença. Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 17 quilos. Caramba, que impressionante. Isso em quanto tempo? Então, quando eu virei vegetariana, eu acabei engordando, porque eu substituía muito a carne por queijo e massa. Então, meu triglicérides aumentou, meu Carboidrato, colesterol né? aumentou, sim. Aí, quando eu virei vegana, eu acabei perdendo esse peso, acho que foi em cerca de uns 2 anos. Mais ou menos. Acho que em 2 anos. E agora, efetivamente, o que é que você come? Dá pra gente uma ideia, vai? Sônia, ajuda aqui a Tati, de um cardápio, vai, o que se come de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, enfim. De manhã eu como muita fruta, eu como mamão, banana, o extrato de soja, né, batido com alguma fruta, Que é como se bastante fosse o aveia. leite de soja, então, quer dizer, Sim. eu como se fosse o leite, mas é de soja batido com alguma fruta. Isso mesmo. Aí, na hora do almoço, pra mim é um pouco complicado, porque eu como no trabalho, então, ainda às vezes as pessoas têm um pouco de restrição na hora de fazer alguma substituição, apesar que agora tá melhorando bastante, eles estão incluindo proteína de soja no cardápio, então eu como bastante arroz, feijão, salada, alguma sopa que tenha também na hora do almoço. E na janta, eu devo admitir que eu como um pouco de tranqueira, que hoje em dia a gente tem muita opção. A gente tem coxinha vegana, hambúrguer vegano, linguiça, salsicha, risole. Então, a gente tem costume um pouco de comer mais lanche de noite. Mas então você também consegue fazer um misto quente, por exemplo, que a gente tem o mandioqueijo e o presunto, você tem um presunto vegetal. Então, assim, hoje em dia a gente tem infinitas opções que são veganas. Às vezes as pessoas nem têm essa ideia de que tem tanta coisa. Às vezes no trabalho eu levo alguma coisa pro pessoal e eles falam, caramba, isso é vegano? Eu falo, não parece. Você tem chocolate, trufa, bolo, tem tudo. Panetone. Sim. Bom, Sônia, pra quem estiver assistindo a gente e de repente a filha acabou de virar, ou o filho, olha, acabou de anunciar que adotou a filosofia de ser vegana, o que você pode dizer e também para a própria pessoa que tem que cozinhar? O que você diz para essa pessoa? Por onde começar? Você não perder a esperança. Como começar? Eu acho que pelo básico. O arroz, o feijão, isso eles podem comer tudo. Ervilha, lentilha, grão de bico, Verdura soja. refogada. Então tudo, né? Ontem, por exemplo, ela almoçou em casa. Abobrinha refogada, berinjela.
um monte de opção. Uma infinidade, né? Tem. E lugares também que já tem os pratos prontos. Para quem não tem habilidade nenhuma na cozinha, já tá aí um ver bom na começo. internet. Eu faço bolo, A né? gente pegou a Tanto que eu receita. substituo, né? Até o pessoal dá risada, mas eu substituo o ovo pelo vinagre. Uma colherinha Não, de não Colherinha posso de acreditar. vinagre. E dá certo. E dá certo, meus Fica bolos fofinho. ficam fofo, Bom, grande. então a gente faz assim para você que nos assiste. Eu já convido a Sônia a fazer o bolo substituindo o ovo pelo vinagre. Ela traz aqui no estúdio, a gente come bolo inteiro e depois no próximo programa eu conto para vocês se ficou super saboroso ou muito esquisito. De qualquer forma, Sônia, você já viu, é um apelo aqui na frente de todos, pedindo, por favor, traz um bolo, uma sopinha, uma coisinha gostosa pra gente comer, né, Alê? A Alê que tá fazendo sinal, a Alê só me faz sinal e eu não entendo, não sei, dizendo assim, ó, acabou. Bom, gente, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Tati, muito obrigada. Sônia, Obrigada a muito você. obrigada. Vocês que são tão queridas, tão especiais aqui pra Casa dos Bichos, já estão convidadas a voltar pra gente falar de outras coisas, porque vocês participam de tantos projetos sociais, não só com animais, mas com crianças, enfim. Então, já estão convidadas para voltar aqui na Casa dos Bichos, que está sempre aberta para vocês. Obrigada, Nelly. Bom, a gente vai agora, porque o programa ainda não acabou, a gente vai agora para o quadro tão querido que eu amo tanto, que é o Me Leva Pra Casa. E no Me Leva Pra Casa de hoje, claro, a gente vai falar sobre o Miaudote, feira de adoção de cães e gatos do CCZ aqui de São Caetano, que acontece sábado agora, depois de amanhã, e você não pode perder. Para falar sobre o Miaudote, a gente recebe aqui no estúdio Fábio Agostini, que é veterinário e responsável lá no CCZ. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E queria aproveitar o gancho aí e convidar todo mundo para conhecer o Centro de Controle de Zoonoses, para quem ainda não conhece, e ver os animais que estão lá à disposição para adoção, para encontrar um novo lar. Lembrando que agora todos os animais estão castrados, também vacinados, enfim, prontinhos para ir para casa, né, Fábio? Isso, todos os animais estão vermifugados, vacinados, castrados e... Bastante legal, quem tiver a oportunidade, quem estiver procurando um bichinho, dá essa chance desses animais que estão abrigados lá no CCZ, de levar para casa. Tenho certeza que vocês vão encontrar um grande companheiro. Assim como você encontrou essa que é a Brahma, que você trouxe aqui no estúdio. Trouxe como exemplo aí uma cadelinha resgatada por nós há pouco mais de 1 ano e meio. E teve uma fratura muito grave, foi atropelada. Depois de uma cirurgia, acabei me apegando a ela e levei para casa. Né? Ela Então, é super boazinha, ai, que super amor. companheira demais. E como ela, tem mais alguns lá, né? Pois é. Então é o seguinte, quem quiser adotar, tem que levar quais documentos, Fábio? A gente pede, além dos documentos, né, que é o RG, o CPF, o comprovante de residência, a gente pede que todos da casa estejam de acordo com a adoção. Claro, posse que a responsável. adoção seja feita de uma forma pensada, nada por impulso, É isso mesmo. para não acontecer depois desistência, depois devolver o animal. Quem acaba sofrendo, acima de tudo, é sempre o bichinho. Convida teus amigos, chama a tua família, olha, leva todo mundo, essa é a última oportunidade de 2013, vale a pena conferir, tem muitos animais lá, tanto cães quanto gatos aguardando. O endereço lá do CCZ, Fábio? Justino Paixão, 141, bairro Mauá. Para quem não conhece, é bem em frente ao Fórum de São Caetano do Sul. E é muito gratificante para quem gosta tanto do cachorro ou do gato. É muito gratificante você pegar um animal adulto, abandonado, levar para casa e cuidar com muito amor.
é muito gratificante mesmo. É legal, porque com certeza o animal recebe muito amor e ele fica assim, tão feliz, é tão grato, mas eu tenho certeza, você que dá essa oportunidade para eles, recebe muito, mas recebe muito mais amor, assim, e é um sentimento tão incrível que vale a pena. Então é isso, sábado agora, depois de amanhã, todo mundo lá no CCZ para edição, para essa que é a última edição desse ano do Minha Aldote. Fábio, muito, muito obrigada. Obrigado você pelo convite. E sábado a gente tá lá. Com certeza. Pessoal, então até sábado, um beijo e até quinta-feira que vem às 5:30 da tarde. Até, valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.